Nós vamos trabalhar hoje com um dos evangelhos de Mateus, com o título de Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi se encontrar com ele e pediu que curasse o seu empregado, dizendo: Senhor, o meu empregado está em casa, tão doente que não pode se mexer na cama. Está sofrendo horrivelmente. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê apenas uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um vá, e ele vai. Digo a outro venha, e ele vem. E digo também ao meu empregado: faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Lembre-se disto: muita gente virá do leste e do oeste, e vai sentar-se à mesa no reino do céu, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os que deviam estar no reino serão jogados fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá várias possibilidades e nos abre um leque muito grande para que nós pudéssemos trabalhar o nosso entendimento, para que pudéssemos trabalhar o amadurecimento da nossa concepção, da nossa existência como espíritas. Nos dá a oportunidade de modificar o entendimento que nós temos do mundo espiritual e entender o motivo das realizações do nosso Senhor Jesus Cristo. Este evangelho, nós já exploramos essa atividade, esse trecho do evangelho, de várias outras maneiras. Nós já utilizamos esse texto do evangelho para dizer de como foi grandiosa a percepção do mundo espiritual no ponto de vista do oficial romano. Já exploramos este trecho do evangelho para analisarmos a importância da fé, o poder da fé das pessoas, o que era realizado, o que pode ser, o que é possível ser realizado com a fé. Hoje nós vamos explorar um ponto de vista que até então foi muito pouco falado, ou se foi pelo menos falado. Na verdade, foi falado porque eu já retratei isso em uma outra oportunidade anterior, mas hoje nós vamos aproveitar o ambiente e vamos adentrar sobre esse mesmo ponto de vista, que é sobre o trabalho de personagens ocultos na história. Porque neste trecho do evangelho, pelo que nós podemos analisar, quem realizou o processo de desobsessão e de cura do empregado desse oficial romano não foi Jesus. Jesus apenas foi um personagem que participou da história, mas quem de fato promoveu o feito espiritual nesta passagem foram espíritos anônimos. E como que nós podemos entender isso? Pelo que disse esse oficial romano. Eu também estou debaixo de autoridades superiores, porque esse oficial romano tinha chefes e tinha também os seus subordinados, que eram os soldados e os seus empregados, assim como Jesus. Jesus também obedecia a um comando superior naquela época. Pelo que nós entendemos e sabemos, seria as ordens de Deus Pai Todo-Poderoso, era quem Jesus estava em obediência. Mas junto com Jesus, existiam muitos outros espíritos que o acompanhavam. Os mentores, cavaleiros, médicos de cura, mestres supremos que também acompanhavam Jesus, e que esses estavam sob as ordens de Jesus.
Por isso que o oficial romano pediu: dê apenas uma ordem e meu empregado ficará curado. O oficial romano, por alguma natureza, entendeu essa situação. E então, naturalmente, nem foi preciso Jesus dar essa ordem àqueles mensageiros de luz que o acompanhavam. Eles, vendo a necessidade de se fazer algo, de se manipular uma energia, eles já foram e fizeram. Mas, para a humanidade, o título, a vantagem, a cura, esse feito foi concedido a Jesus. Mas isso, no final das contas, não tem importância. Não importa. Não importa se o título foi concedido a Jesus, se foi atribuído a Jesus este feito. O que importa para o nosso Jesus Cristo, para Deus Pai Todo-Poderoso, é que foi feito. E quem de fato praticou, construiu a obra, para ele não interessava se seria atribuída a ele esta façanha, este feito, esta tarefa. O que importava para eles foram eles que fizeram. E o mais importante, o próprio Jesus sabe que foi eles que fizeram. Deus Pai Todo-Poderoso sabe que competia a eles essas obras. E que, além do mais também, fica ressaltada ali a elevação moral, a conquista moral. E isso faz com que surja ali o respeito e a admiração, mesmo que involuntária, ela está presente. Não é o que eu digo que tem valor, e sim os meus atos, as minhas realizações, as minhas conquistas, é que de fato tem grande valor. A criação de tudo que existe, naturalmente e com muita justiça, pertence a Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai é o Criador de tudo e de todas as coisas. Mas depois da sua criação, o sistema todo, o universo, as pessoas, a humanidade, o mundo que nós conhecemos, o mundo espiritual, continua passando por novas criações constantemente. Tudo se cria o tempo todo. Porque não bastava simplesmente criar e deixar criado e pronto. Tem que evoluir, tem que modificar, tem que melhorar. Quando João Batista já estava anunciando, por exemplo, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, foi uma nova criação. Dentro de um sistema que já estava criado, João Batista estava criando ali então as boas novas, as boas notícias. E deu início então à criação do cristianismo. Mesmo antes de Jesus nascer. Ele que falava, anunciando a chegada do Messias. Então nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Fez feitos maravilhosos, conquistou multidões, deixou exemplos junto com seus apóstolos no Evangelho. E o tempo se passou. E a criação continuou acontecendo o tempo todo. Começou ali então a se formar uma nova cultura. Começou-se a criar novos entendimentos, oriundos de novos ensinamentos, de novos exemplos. Tudo isso baseado no que Jesus nos ensinou. Com o passar do tempo, veio Martim Lutero, por exemplo, que veio com o protestantismo. Então, continuou a criação. A criação não se estagnou somente pelo fato de ter sido criada. Allan Kardec decodificou o Espiritismo, então iniciou-se então a criação do Espiritismo na humanidade. E muitos outros missionários tiveram presentes e tiveram sua participação. Uns, com grande destaque, ficaram conhecidos e famosos. Não foram só eles. Muitos outros personagens, muitas outras pessoas participaram com grande importância de toda a criação, de todo o ensinamento, de tudo que aconteceu. Não foi só aqueles que ficaram conhecidos que realizaram essas obras. A grande maioria foram anônimos, pelo menos para nós encarnados, mas para Deus Pai Todo-Poderoso, não foi menos importante do que todos aqueles que tiveram seus destaques. Na verdade, pode até ser
que eles tiveram a participação até mais importante, porque de fato a construção foi feita através dos anônimos. Hoje nós estamos aqui na doutrina espírita Luz Universal. Somos médiuns. A doutrina simplesmente não foi só construir um templo. A construção física é importante, é claro, mas a doutrina em si, no mundo espiritual, foi construído com pessoas, com médiuns, com trabalhadores encarnados, que no caso somos nós, que estamos presentes. Todos nós temos a nossa participação na construção, na criação dessa doutrina. E tem os mestres da luz que participaram, aliás, que são de fato os criadores da doutrina. Para nós, os encarnados, os criadores da doutrina foram os médiuns, fomos nós os criadores da doutrina, mas não fomos. Talvez seja atribuído aos médiuns encarnados, mas a criação, o mais importante, o cerne da doutrina, foi criada no mundo espiritual por mentores. Nós sabemos o nome e conhecemos alguns deles que trabalham conosco, mas eu tenho certeza que a grande maioria dos mentores, dos espíritos de luz que participaram desta criação, nem sequer chegaram a manifestar em uma incorporação ou em uma mensagem, mas estiveram atuantes e participantes. Assim, meus irmãos, mas qual o objetivo de nós estarmos falando sobre isso agora? É para entendermos que nós não trabalhamos sozinhos, não estamos sozinhos. Tudo que nós fazemos na construção de algo que o nosso objetivo, não só o nosso, mas da espiritualidade também é claro, né? Até por quê? Porque quando se cria algo, aquilo é criado para que seja permanente, para que dure para a vida toda e para todo sempre. Às vezes há modificações, há mudanças, mas o objetivo da criação é para que aquilo se torne constante e eterno, se possível. A não ser que desvirtue, perca a função e perca o sentido da sua existência. Aí, é claro, Deus Pai Todo-Poderoso não vai permitir e vai eliminar aquela situação, porque erros e falhas que possam causar prejuízos para o sistema, a espiritualidade com certeza não permitirá a sua permanência. Mas o objetivo não é fracassar e nem desistir e muito menos ficar estagnado. É avançar, é se modificar. E a modificação sempre no caminho da evolução, sempre para melhorar. Vejam bem, nós fomos criados. Nós somos uma criação de Deus Pai Todo-Poderoso. Para Deus, não bastou simplesmente nos criar e nos deixar imóveis, estagnados, sem evoluirmos, sem aprendermos nada. Deus Pai Todo-Poderoso nos criou e nos colocou para amadurecermos juntos. Amadurecermos em sociedade, para que pudéssemos cometer os nossos erros. E cometemos. Nisso aí nós somos bons em cometermos erros, mas isso faz parte do aprendizado, faz parte do amadurecimento. E no ciclo da evolução, da transformação, da criação, que continua sempre se recriando, se reinventando, se modificando, estamos evoluindo. Este é o sentido da existência do Espírito. Esse é o sentido da reencarnação. Porque, na verdade, meus irmãos, se não for esse o sentido, não faria sentido nenhum um espírito reencarnar, nascer em um planeta como a Terra, como nós estamos aqui hoje, passar a nossa vida, crescermos, amadurecermos e morrer. A troco de que isso seria feito? Não faria o menor sentido. Não é uma brincadeira. Não é. Nós não somos um capricho de Deus Pai Todo-Poderoso. Somos filhos, criações de Deus Pai Todo-Poderoso, que precisa evoluir. E é esse o nosso objetivo. E é isso que nós tentamos fazer. Talvez nós somos conduzidos pelas facilidades
que o mundo nos oferece, somos conduzidos para aquilo a que temos tendência. Mas no nosso inconsciente, lá no fundo do nosso íntimo, nós sabemos que a nossa vida tem que ser pautada por algo mais importante. Estamos para aprender. E se não aprendermos, se não evoluirmos nada nesta oportunidade que temos, mais uma vez vamos ter que repetir este círculo, como já estamos repetindo várias vezes este processo reencarnatório. E agora, novamente, todo o nosso sistema, a nossa existência, está passando por transformação. Nós estamos cada vez mais aprendendo com o Evangelho. Até o que nós entendíamos do Evangelho está surgindo nas nossas leituras, no nosso ponto de vista, outros entendimentos que até então nós não percebíamos. Um exemplo, eu vou, se vocês me permitirem, eu vou me usar como exemplo. Esse texto do Evangelho é um dos que eu mais gosto da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem 20 anos que eu estou lendo esse texto do Evangelho. Já falei muito sobre ele, já refleti o que Jesus quis deixar para nós nesta pequena passagem. E até pouco tempo atrás, eu nunca tinha olhado para esta passagem como eu olhei recentemente, que é como estou relatando para vocês. Nunca me ocorreu que houve espíritos nos bastidores que acompanhavam e realizavam os trabalhos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso surgiu há pouco tempo. Por quê? Porque provavelmente a espiritualidade maior, os nossos mentores, já estão abrindo as nossas mentes, já estão nos dando ali a capacidade de compreendermos com maior clareza os acontecimentos do mundo espiritual. Hoje nós entendemos, por exemplo, que nada acontece em nossas vidas se não surgir primeiramente no mundo espiritual. Que sejam as nossas alegrias, as nossas conquistas e principalmente as nossas aflições, os nossos medos, os nossos traumas. Muitas, ou senão a maioria das nossas enfermidades tem origem no mundo espiritual. Mas talvez por conveniência ou por falta de fé ou de confiança na espiritualidade maior, sempre buscamos a solução no mundo físico. E o que é mais difícil? É uma busca com grande grau de dificuldade. Por isso que sofremos tanto, trabalhamos tanto, buscamos algo que não existe aqui no nosso mundo. Se buscássemos no mundo espiritual, talvez seria muito mais fácil, porque é lá que está a causa da nossa agonia, do nosso sofrimento e talvez até mesmo das nossas enfermidades. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo tentou nos mostrar nas passagens do Evangelho. Você, Adão, mas você fala isso, tem certeza disso? Eu tenho. Eu tenho, porque não há razão para nós sofrermos, talvez não, todos aqui presentes, com certeza, já sofreram por algum motivo, por remorso, por consciência, por arrependimento, já sofreram até dores físicas, sem causa aparente. Não haveria razão para este tormento, mas o fato é que você está vivendo ele. E nós entendemos hoje que talvez o seu remorso não seja propriamente seu, é do outro que está do seu lado, porém no mundo espiritual. É trocas de energias, e junto com as energias vai a informação, assim como também são transmitidos os sentimentos, está tudo vinculado. O nosso Jesus Cristo nos mostra isso em vários pontos do Evangelho, sobre os nossos conceitos e entendimentos que nós achamos corretos, quando na verdade não são. E a verdade também
ela depende do momento, depende da época, depende da cultura e depende da capacidade de entendimento das pessoas. Quanto mais elevarmos o nosso padrão vibratório, vamos simplificar, quanto mais evoluirmos dentro da razão crística, quanto mais buscarmos os entendimentos do nosso Senhor Jesus Cristo, mais claro vai ficar para nós, no nosso entendimento, a razão da nossa existência, a razão das nossas conquistas e aflições. E digo a vocês que esteve sempre muito claro e disponível a todos. Está no Evangelho. Se vivêssemos o Evangelho, podemos considerar, vamos colocar por baixo, vamos deixar uma faixa ainda de folga. 90% dos problemas da humanidade não existiriam. Se as pessoas seguissem o Evangelho conforme o cristianismo colocou, não distorcendo e trazendo entendimentos para conveniência própria. Porque, meus irmãos, nós devemos ter a ciência de uma coisa: tudo o que nós fazemos, a nossa existência, se baseia unicamente pela razão da existência espiritual. É onde está a criação. Então, na hierarquia, tudo depende da raiz. E a nossa raiz, com certeza, é o mundo espiritual. Se vivêssemos mais o mundo espiritual, a nossa vida seria mais feliz, mais alegre, mais pura. Não haveria tanto sofrimento, não haveria dificuldades para nós mesmos. Pois nós temos a oportunidade de evoluirmos, mas ao mesmo tempo nós nos fixamos dentro da cultura de achar de que tudo que eu tenho que procurar primeiro é aqui do meu lado, é no mundo físico, é daquilo que eu posso tocar. Se procurar sentir primeiro, antes de tocar, ficaria mais fácil de percebermos o mundo espiritual e a sua existência. E a partir daí, compreenderíamos então que a razão de tudo está no mundo espiritual. É só abrirmos nossa mente, é só procurarmos entender o motivo da razão de por que as coisas acontecem, de por que eu estou aqui. E assim, vamos buscar também a compreensão daquilo do que devemos fazer. E assim, nós vamos fazendo parte da modificação de toda a criação. Agora mesmo, nós estamos fazendo parte de uma nova criação. Mas quando é que isso vai ser percebido? Talvez seja em pouco tempo, ou talvez demore uma década, demore 100 anos. Deus Pai Todo-Poderoso não tem pressa. É tanto que somos espíritos antigos. Já temos milhares de anos, que na verdade isso nem deve ser computado, já que para a eternidade o tempo se torna até relativo. Pode dizer que nem existe tempo. O que nós devemos fazer então para aproveitar essa singularidade do tempo é procurar fazer as coisas bem feitas. É melhor você perder ali um pouco daquilo que nós entendemos como tempo e analisarmos se a nossa decisão, se os nossos pensamentos, aquilo que queremos, vai ser de fato bom para nós. Se é justo ou se merecemos. Ou se seria assim que o nosso Senhor Jesus Cristo decidiria. Na verdade, a gente fala, vamos buscar evolução, vamos fazer isso. Não é que é para que seja fácil. Se fosse fácil, não seria de fato uma conquista. Temos que passar por dificuldades. Temos que sofrer os efeitos dos nossos próprios atos. Só assim nós estaríamos de fato nos recriando o tempo todo. E assim seríamos vitoriosos e voltaríamos para Deus Pai Todo-Poderoso como uma criação melhorada, modificada, amadurecida, que conhece o que é mal e sabe evitá-lo. Conhece o que é ruim e sabe
a diferença e o que fazer para buscar aquilo que é bom. Então isso é um espírito evoluído. E é esse o nosso objetivo, e é isso que quer os nossos mentores. É esse o objetivo da doutrina Luz Universal. Não só para nós membros, não só para nós participantes, mas para todos os filhos de Deus, independente da condição espiritual que ele se encontra. Porque, na verdade, somos um único povo, independente do credo, da raça, se está encarnado, se está no mundo inferior ou não. Somos todos filhos de Deus e assim devemos caminhar juntos. Embora, é claro, esta evolução pode ser individual, mas ela é limitada. Enquanto todo povo não evoluir, você não terá evolução plena. Somos um povo e vamos caminhar junto. Uns ficam um pouco mais para trás, mas essa distância no mundo espiritual é limitada. Então, graças a Deus.